Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, toda a honra e glória, não só hoje, mas para todo sempre. Vamos lá. Pode uma pessoa desviar-se do Evangelho e se justificar por isso? Ou seja, alguém pode deixar o Evangelho, eu não disse deixar a igreja, pode deixar o Evangelho e ter uma razão justa por isso? Vamos ver o que Jesus disse a respeito disso. Jesus deu a melhor resposta sobre esse fato. Livro de Lucas, no capítulo 8, do versículo 4 em diante. Vamos ler um pouquinho. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele Jesus, e Jesus disse por parábola. Parábola é quando você conta uma história para você poder explicar um fato. Então, a parábola. Um semeador saiu a semear sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto ao caminho, e foi pisada, e as aves do campo e as aves do céu a comeram. Esse aqui é o primeiro fato de conversão de pessoas que logo vem a se desviar. Por quê? Porque a semente que jogaram para ela, ela nem absorveu. Ela nem chegou a germinar, porque o Evangelho não teve tanto interesse. Quando ele fala da terra, que ele fala vários tipos de terra, a terra é o coração do homem. Então, essa pessoa ela não recebeu essa semente. E a semente ficou ao caminho, e as aves dos céus vieram e a comeram. Para quê? Para que ela não pudesse ter mais interesse nessa semente, que é a palavra. Então as aves do céu a comeram. As aves do céu representam a Satanás. Ela não tem outra representação, porque Satanás a comeu para tirá-la de perto dessa pessoa. Esse é o primeiro caso. O segundo caso. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. Essa queda sobre pedra não quer dizer que ela caiu sobre uma pedra, mas caiu sobre terra com bastante pedras. Então ela logo cresceu. Por quê? Porque tinha pouca terra. Mas como também não tinha umidade, ela veio a secar-se e morrer. O que seriam as pedras? A pedra é o empecilho que a própria pessoa coloca no seu coração quando recebe uma palavra, que são assim as desconfianças a respeito de homens, de pessoas que estão no Evangelho, na igreja, onde foi que ela foi convidada para ir. E ela, por essas dificuldades, por essa desconfiança, ela acaba secando-se e vai embora. Por quê? Porque não buscou conhecimento da palavra, mas foi buscar conhecimento através de homens, e os homens a decepcionaram, e ela foi embora. A terceira. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E essa já caiu numa terra melhor, mas era uma terra que tinha muitos espinheiros. E no momento do crescimento, do amadurecimento espiritual dentro do Evangelho, essa semente que veio a germinar, ela foi sufocada. Também, por quê? Por alguma desconfiança, como foi a semente antes dessa, e também sufocada por amigos, sufocada por familiares. Não que a pessoa tenha que odiar os familiares, os amigos, mas elas deram ouvido a coisas que ela não podia mais continuar fazendo, e tendo um sufocamento, que é aquele negócio que ele diz assim, cara, você tem que viver a sua vida, cara. A vida é curta, você tem que aproveitar, você tem que curtir. Você tem que ir para a balada, você tem que pegar a mulherada.
Você tem que pegar os novinhos. Você tem que tomar a gelada. Como ele disse hoje, tem que descer gelo. Esses são os espinhos. Esses são os espinhos que sufocam o crescimento de uma planta que veio a germinar de uma semente que foi semeada no coração de uma pessoa. Vamos ao quarto. E outra caiu em terra boa, e nascida produziu fruto, 100 por um. Dizendo ele estas coisas, clamavam: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de Jesus falar todas essas coisas, Jesus sempre fez uma proposta, não uma obrigação. Ele disse: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Não é apenas ouvir. O ouvido para ouvir é você ouvir, discernir, entender e obedecer. Quando uma criança está fazendo uma pirraça e a mãe fala com aquela criança, ela continua. Aí o pai fala assim: você não está ouvindo a sua mãe? Quer dizer, ela não está, ela está deixando de obedecer. E essa é a semelhança com o que Jesus fala. Quem tem ouvido, ouça. Ou seja, quem tem ouvido, obedeça. Então, essa última semente, ela caiu em terra boa, ou seja, a pessoa recebeu. Quando você vê aquela conversão de uma pessoa instantânea, e logo ela se alegra, ela vê, ela consegue discernir o que ela era e o que Deus fez a ela. E ela produz semente. Essa semente que ela produz, que fala se produz 1 por 100, porque ela é uma, mas ela passa a semear. Ela passa a ser uma semeadora. E a semente dela vai produzir outras 100 sementes. É isso que ele quer dizer. Mas, mesmo assim, essa última pessoa que teve essa conversão mais firme, ela pode até vir a se desviar. Isso acontece. Ela pode vir a se desviar, por quê? Por causa de frustração dentro da igreja e pelo pecado. Porque Satanás vai perseguir ela. Satanás sabe onde ela é fraca e Satanás vai atacar essa pessoa. Nunca vai ficar livre. Esse negócio que dizer que Satanás Satanás está o tempo todo tentando. Ele sabe das estratégias, ele conhece cada pessoa. Ele sabe onde atacar. Então, a nossa vida no Evangelho é uma luta constante contra as trevas, porque eles querem tirar de nós a semente que Deus botou no nosso coração. Mas mesmo assim, essa pessoa pode vir a se desviar-se. E ela pode, muitas das vezes, ter um problema com alguém dentro da igreja e ela vai tentar se justificar. Por isso, falei, eu fui tão fiel, eu evangelizei, mas fizeram uma coisa errada comigo, por isso eu saí. E pode se justificar por isso? Claro que não. Claro que não. Por mais que seja proveitosa, essa pessoa da semente que Cristo jogou no coração dela, dessa última, da terceira, da segunda e até mesmo da primeira, e vier a se justificar, falando: não fiquei no Evangelho, eu não fiquei nessa igreja, porque as pessoas lá eram falsas, porque as pessoas eram mentirosas, porque as pessoas não me ajudavam, elas não me ouviam, não me davam atenção, eu não fui bem tratado. Nada disso justifica. Por quê? Porque Jesus Cristo, sabendo disso, ele já deixou na sua palavra que todas essas coisas aconteceriam. Quando nós deixamos o mundo e viemos para o Evangelho, nós seremos ainda assim tentados pelo mundo de uma maneira mais forte. Porque Satanás quer nos tirar do Evangelho. E dentro da igreja nós teremos provação com esse tipo de pessoa. Paulo chama ele de falsos irmãos. A Bíblia chama ele de falso profeta. Jesus Cristo diz que vai vomitá-los da sua boca. É uma coisa séria, a ponto de causar náuseas no Filho de Deus. Então nós temos essa provação. E é uma coisa assim meia chata, porque apesar de nós sermos tentados fora da igreja, ainda temos que ser tentados
por pessoas que estão lá dentro da igreja, que não tem nada de crente, que estão lá só para atrapalhar, que aqui está mais representado como os próprios espinhos, que ficam tentando te prejudicar, te acusando de não ter fé e te tentando levar ainda para fazer coisas erradas, até com profecias falsas. Então nós temos que ter conhecimento da palavra. Quando nós temos conhecimento da palavra, que é a semente, isso aqui é a semente que é pregada. Quando você conhece isso aqui, aí sim, você se torna uma pessoa forte. E você jamais vai se desviar do Evangelho. E se você vier se desviar, você vai saber que é por causa de você, que você não conseguiu. E não vai tentar se justificar em outra coisa. Mas eu acredito que o crente que se converte e tem um verdadeiro encontro com Deus, ele jamais deixa o Evangelho. Então não pode o homem se justificar de ter se desviado da igreja. E lembre-se, servir a Deus não é difícil. Difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus.